Olá, amigos. Essa é mais uma edição do seu programa Outras Palavras, aqui na sua TV Câmara São Paulo, com o apoio da União Brasileira de Escritores. Esse programa visa incentivar a leitura através de entrevistas com escritores e através da mostra de livros que merecem ser lidos. Hoje nós temos a honra de receber um escritor de mão cheia, o escritor e jornalista Rony Walter Jatobá. Tudo bem, Jatobá? Tudo bem, Levi. Prazer estar aqui com vocês. E vamos falar de literatura, né? Vamos lá. Vamos lá. O Rony Walter tem mais de uma dezena de livros publicados, alguns inclusive em alemão, e tem uma experiência de vida muito rica, né? Ele nasceu no interior de Minas, morou no interior da Bahia, morou também no Rio de Janeiro, até que juntou coragem e veio para São Paulo. Ele vai nos falar um pouco assim da sua experiência pessoal e da sua experiência literária lado a lado. Realmente você tem razão. A minha vida é assim uma história de muitos, né, como muitos brasileiros, que é uma vida de imigrações, né? O Brasil, o povo brasileiro migra muito. Só para a gente ter uma ideia, nos anos 50 chegavam aqui em São Paulo mais de 500 mil migrantes do Norte e Nordeste. E eu vim um pouco mais tarde, nos anos 70, mas eu tinha uma experiência já de grandes migrações com meus pais, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a minha família migra para Minas Gerais e tenta a vida na região norte de Minas e ficam por lá durante quase 15 anos. E nesse período eu nasço e meus irmãos também. Mas eles resolvem um dia também voltar para a Bahia. Então eu nasci em Minas, fiquei até os 10 anos mais ou menos. Aí voltei para a Bahia e fui viver na região onde era a minha família, vivia todo o restante da família, né? Era o quê? Litoral, sertão, agreste? Não, sertão. Lá em Minas também era o sertão, né? Que é o norte de Minas, uma região perto de Teoflotone, perto do Jequitinhonha, quer dizer, uma região não é tão rica, né? Não, é uma das mais pobres das mais pobres do Brasil. E na Bahia eu fui morar num lugar também sertão, mas felizmente um lugar muito bonito. A região que liga assim, a Chapada Diamantina, não é uma região muito seca, é uma região que tem rios perenes, quer dizer, é uma região agradável. E eu tive a sorte de chegar num momento, nesse local chamado Campo Formoso, e ali existiam muitas escolas, boas escolas. Uhum. E eu tive a sorte de estudar num colégio protestante chamado Ginásio Augusto Galvão, fundado por presbiterianos. Sim. E como você sabe, a religião presbiteriana gosta muito de ler, tanto a Bíblia como a literatura. Então eu caí assim no lugar certo, no momento certo. Aí que veio a tua vontade de escrever? Pois é, meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta, é viva ainda, está com 90 anos, mas é uma figura que nunca leu um livro. Meu pai mal assinava o nome, né? E eu talvez estivesse fadado a também essa triste destino de que não é saber ler, né? Mas tive a sorte de chegar no momento certo, no lugar certo, e fui estudar nesse ginásio. E aí tive o prazer de gostar de ler, né? Porque nesse momento eu cheguei em Campo Formoso, todo mundo lia e se discutia muito literatura, quer dizer, as pessoas estavam informadas da literatura americana, da literatura russa e principalmente americana, né? Que chegavam as novidades dos Estados Unidos lá em Campo Formoso. Aquelas traduções promovidas pela Reader Digest, né? Principalmente. Eu li algumas, William Faulkner. E as grandes traduções também da editora Globo, de Porto Alegre, né? Que traduzia Somerset Maugham, que é um autor assim que fez a minha cabeça, o inglês Somerset Maugham, né? Servidão Humana. Servidão Humana, O Fio da Navalha, né? Que são livros assim de cabeceira para mim naquele momento e que fizeram, inclusive, O Fio da Navalha. Eu sonhei muito tempo ser o personagem principal, chamado Larry, que ele larga tudo, larga toda a fortuna e vai para o Oriente para viver a sua vida, tentar descobrir, e depois ele volta para Nova York para ser motorista de táxi. Então eu sonhava isso na minha vida, né? Mas eu tomei outros rumos e aí eu fiz o ginásio lá em Campo Formoso e fiz o exército também, servi o exército em Salvador em 1969, num período ruim da ditadura militar, mas fui obrigado a servir, fiquei por lá 10 meses no Exército, e quando eu dei baixa eu resolvi enfrentar
uma cidade grande. Eu já tinha tido uma experiência na cidade grande com 15 anos, quando eu fui ao Rio tentar estudar. E foi assim um desastre, né? Passei fome, sofri para burro. Não é fácil. E quando eu voltei, eu estava com medo, né? Minha mãe chorou, ficou com dó. E lá no Rio, a pessoa te chamava de Paraíba ou de baiano? Não, de baiano. De baiano, né? Porque chama Paraíba os baianos. Normalmente, sim. Mas eu até estudei lá, consegui fazer alguns meses numa escola, mas deu tudo errado no Rio de Janeiro. E aí eu voltei para a Bahia e quando eu pensei em vir para São Paulo, aí eu fiquei com medo, né? Pensou muito, né? Eu digo, pode acontecer a mesma coisa. Mas aí eu tive a sorte da grande solidariedade nordestina, porque São Paulo, já nessa época, nos anos 70, já tinha vindo assim muita gente para cá e um compadre da minha família chegou e falou, olha, vamos para lá, pelo menos de fome você não morre. E isso me animou, né? Eu digo, pelo menos de fome eu não vou morrer. E tive sorte porque eu cheguei e fui morar em São Miguel Paulista, um bairro predominantemente operário, né? Com fábricas operárias e tal, todo mundo Você vinha trabalhou trabalhar. na Nitroquímica? Não trabalhei. Não trabalhou, mas ela te influenciou muito, porque em alguns livros de contos seus, de uma determinada fase, você fala muito na presença da nitroquímica próxima à casa dos trabalhadores, que iam e vinham e tal. Porque a nitroquímica realmente, ela foi basicamente a fundadora ali do bairro de São Miguel, né? Ela foi criada em 1935 e todos os migrantes que chegavam da Bahia ou de outros lugares do Nordeste iam trabalhar na nitroquímica. Eram assim um ponto de emprego, né, para o pessoal que vinha sem experiência, era uma fábrica de produtos químicos e os nordestinos que chegavam iam trabalhar lá. Quando eu cheguei em 1970 não tinha vaga, eu não fui trabalhar lá. Eu fui trabalhar logo em seguida no ABC, na indústria automobilística em São Bernardo do Campo. Mas eu continuei morando em São Miguel Paulista, ao redor, né, da nitroquímica, e foi de onde eu tirei assim os grandes relatos dos meus primeiros livros, que são Sabor de Química, que é o primeiro livro, que são contos narrando, por isso o título, né, Sabor de Química, narrando a trajetória de pequenos operários, de pessoas que trabalhavam na nitroquímica. Em seguida, eu publiquei também um livro chamado Crônicas da Vida Operária, que foi um livro que fez bastante sucesso, teve várias edições, e saiu uma edição, inclusive em capa dura, pelo Círculo do Livro. E esse livro eu também contava a experiência do operário em São Paulo, mas já do ponto de vista do metalúrgico, quer dizer, o metalúrgico que trabalhava no ABC. Você começa do imigrante, um pouco mais embaixo, já vai para uma espécie de aristocracia operária, que era o metalúrgico dos anos 60. Mas e ganhava um pouco na mais. Na verdade, né? Todos esses operários também migrantes, né? Sim, porque, também na verdade, migrantes, claro. Eu pego desde o operário migrante que trabalhava na nitroquímica, o braçal também até o especializado. Até o especializado que trabalha já na nitroquímica, que já tinha, talvez, vindo há muito tempo, tinha se especializado e já trabalhava num nível, vamos dizer assim, mais superior, que era o metalúrgico, né? Isso é interessante, Jatobá, porque as pessoas confundem literatura com falar de assuntos nobres, né? O rico que conheceu a secretária e casou. Quer dizer, você pega a vida da grande maioria das pessoas, no caso daqueles que estavam mais embaixo, que eram migrantes, etc., como ele vai se ajeitando, como ele vai desenvolvendo técnicas de sobrevivência nessa cidade que, ao mesmo tempo que oferece oportunidades, cobra também um preço duro, né? Quer dizer, tira o sujeito daquele ambiente rural mais tranquilo e joga ele numa máquina, né, de moer suco, como disse o Joaquim. É verdade, o Batista de Acho Andrade. que talvez influenciado, né? Talvez influenciado pela literatura russa, que eu li muito, né? A literatura russa do século XIX, Dostoiévski e Tolstói, que tratavam do homem comum, né? Na Rússia da época do século XIX. Dostoiévski, Tolstói, autores clássicos que merecem ser lidos. E foram autores que eu li muito na minha, vamos dizer assim, na juventude, e foram fundamentais na hora que eu resolvi escrever. Então eu achei que eu poderia contar muito da minha experiência ali em São Miguel Paulista, na periferia de São Paulo, tentando relatar essas pequenas vidas, né? Essas pessoas que vinham para lá e que não são contadas pela história brasileira e também pela literatura, porque em geral a literatura brasileira é feita pela classe média
e sobre a classe média, né? De 50 para cá começam a surgir as exceções, uma literatura mais social, mais engajada. Você tem, mas são raras, né? São raras. Não é a maioria, né? Não é você tem a literatura do Nordeste, Graciliano Ramos, né? A literatura de 30, que fala um pouquinho, mas você nunca tinha um escritor, por exemplo... O Jorge Amado, ele pega o povão também. O povão, Jorge Amado, escreveu muito sobre o povão, mas você não tinha um escritor brasileiro, ou pelo menos um escritor paulistano, que escrevesse sobre as grandes migrações em São Paulo do ponto de vista de quem estava aqui. Perfeito. Em geral, os escritores escreviam do ponto de vista do nordestino que descia para o sul, mas não o migrante, que, inclusive na minha literatura... Como ele sobrevive, como ele se relaciona... Como ele estava vivendo aqui, né? E como ele já está voltando. Inclusive, um dos relatos mais fortes do meu ponto de vista da minha literatura é uma novela chamada Tizil, que retrata a volta, quer dizer, a volta daquele nordestino que deu tudo errado aqui. Ele perde uma mão numa prensa, numa metalúrgica, e volta e faz o caminho de volta. Olha, esse livro eu li, gente, é maravilhoso, é muito rico. Tizil era o apelido da personagem principal, de Rony Walter Jatobá. Você trouxe ele? Esse livro é o seguinte, a primeira edição esgotou, e como ele era uma novela, eu acrescentei esse livro e o coloquei neste livro aqui, que se chama Paragens. Ok. São 3 novelas, inclusive o Tizil, a novela Tizil. Então deixa eu mostrar para o nosso telespectador. Esse livro ficou como finalista. Procurando esse livro, Paragens, né? Paragens, da editora Boitempo. Da editora Boitempo, encontrável nas principais livrarias ou na internet. Você estará lendo também a novela Tizil. Perfeito. E esse livro, inclusive, foi o finalista agora do Prêmio Jabuti. Quase que ganha o prêmio. Parabéns. Foi finalista, ficou entre os 10. Parabéns. É uma literatura... Olha, ficar entre os finalistas do Jabuti já é um prêmio, porque a seleção é muito rigorosa e é um dos prêmios literários mais importantes do país. Bom, então, Levi, a minha literatura é isso, né? Tentar resgatar essas histórias de milhares de imigrantes que vieram para São Paulo. Só que São Paulo foi, assim, uma mãe para mim, né? Eu digo que é uma mãe porque aqui eu consegui me formar em jornalismo, trabalhei na Abril muito tempo, a Abril também foi uma empresa muito decente comigo, que pagou para mim todo o curso de jornalismo. E eu trabalhei na Abril quase 15 anos e foi ali também que eu voltei para o jornalismo. Trabalhei em várias revistas da Abril, criei revistas na Abril, como Boa Forma, Saúde. Trabalhei nos grandes fascículos da Abril, como O Nosso Século, né? Que é um fascículo sobre a história do Brasil. E atualmente, inclusive, eu estou voltado a fazer isso, né? Fazendo um fascículo chamado Retrato do Brasil, que conta a história do Brasil, principalmente do século XX e esse começo do século XXI, mostrando, vamos dizer assim, as dificuldades desse país, né? E continuo fazendo literatura. Depois de Paragens, né? Eu venho escrevendo alguns livros agora, tendo como ponto de partida personagens da história, né? Recentemente eu publiquei o jovem Che Guevara, que é um livro para jovens, tentando mostrar como se surge um líder, né? Como é feito um líder. Esse ícone do século XX, eu vou mostrar também, esse ícone do século XX é o jovem Guevara, quer dizer, Ernesto Che Guevara, o conhecido revolucionário de vários continentes, né? Ídolo da Revolução Cubana, foi também jovem e teve seus problemas como todos os jovens. E isso o Rony Walter nos relata com pesquisa e com a sua linguagem muito clara, muito tranquila, muito bonita. A intenção dessa coleção para jovens, né, é tentar mostrar grandes personagens com uma linguagem simples, direta, quase literária, com muitos diálogos e tentando mostrar como essas personagens, né, chegaram onde chegaram.